Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Segredo do Crédito, o programa onde eu te ensino a usar o poder do crédito para alavancar suas arrematações e principalmente vender esses imóveis com velocidade. Eu sou a Thaisine Silva, especialista em crédito para imóveis de leilão, e no episódio de hoje a pergunta e dúvida muito comum entre os investidores e arrematantes: posso vender um imóvel que ainda está financiado? Ou, Thaís, eu posso vender um imóvel que ainda está alienado ao banco? Porque nós temos aqui duas situações: imóveis que estão financiados e imóveis que têm alienação. Quando eu pego um crédito e coloco aquele imóvel como garantia, por exemplo. E eu vou desmistificar isso aqui com vocês, explicar no detalhe as regras, as estratégias, né, de alavancagem, e que você consegue sim vender o imóvel que está financiado. E muita gente tem medo de comprar financiado, de usar a alavancagem, porque acha que precisa quitar antes o imóvel para depois vender. E não é assim, tá? Em 95% dos casos, você consegue vender esse imóvel financiado. Thaís, não é 100%? Não. Vou te explicar, tá? A regra com relação à Caixa Econômica Federal, que tem ali uma exceção, onde não consegue vender o imóvel que está financiado. É isso mesmo. Mas na grande maioria dos casos, sim. Eu vou te explicar quais podem, quais não podem. Eu vou te explicar tudo agora aqui, tá? A gente vai pegar, assim, cada situação dessa, analisar, mostrar para vocês que é possível, que não precisa ter medo de usar a alavancagem com medo de que não vai conseguir vender o imóvel depois. Sendo que é possível sim, não tem nenhum problema, tá? Deixa eu tomar uma água aqui pra gente continuar. Sem água não vai, né, pessoal? Vambora! Olha só, nesse episódio de hoje, tá? Eu quero tratar com vocês todas as regras quando a gente fala de imóvel que foi financiado. O que é o imóvel que foi financiado? É o imóvel, por exemplo, né, de leilão, que você foi lá na Caixa, financiou o imóvel, né, comprou lá com 5% de entrada, né, fez o financiamento e você fez esse investimento com financiamento para alavancagem e você vai vender esse imóvel, vai colocar ele à venda logo depois, tá? E também as estratégias para vender um imóvel arrematado que ainda conste ali uma alienação fiduciária, que ainda conste ali o financiamento ativo. Isso é muito comum, tá? E os grandes investidores, grandes arrematantes, né? Quem já entendeu que usar o crédito, o financiamento para alavancagem, né? Isso aqui é o menor dos problemas, tá? Isso aqui não é problema, o imóvel está financiado para vender. E muita gente trava, deixa de fazer o investimento, até ouve falar que eu posso financiar imóvel de leilão, dá para financiar 95%, né? Que eu posso fazer um home equity, mas aí o imóvel vai ficar alienado. Como que eu vou vender esse imóvel? Eu até costumo dizer que as pessoas têm uma cultura de que o imóvel não é meu, o imóvel é da Caixa. Vamos lá, o imóvel fica alienado, ele não é do banco. Se você não efetuar o pagamento, esse imóvel que está em garantia é retomado. Mas na matrícula do imóvel, o imóvel está em seu nome. O imóvel não é do banco. Gente, eu já vi muita gente assim, famosa aí na internet, né? Grandes influenciadores, players falando assim: o imóvel não é seu, é do banco. O imóvel é seu, sim. O registro do imóvel é em seu nome. Agora, o imóvel ele tem uma alienação e a condição é: se você não me paga, eu retomo esse imóvel. Então, lá na matrícula do imóvel, né, que é a matrícula ali, eu costumo dizer que a matrícula, né, eu até ensino isso dentro do leilão com crédito, onde eu ensino exatamente cada detalhe da matrícula do imóvel, porque você precisa entender, você investidor, o que é uma matrícula, o que é uma escritura, né, saber diferenciar o que é um contrato de financiamento. A matrícula, ela fica em seu nome. A matrícula, eu costumo dizer que é a história do imóvel, né? Desde quando ele virou um imóvel, né? E tudo que acontece é registrado ali nessa matrícula. Então, quando você faz um financiamento ou um home equity, né? Fica ali essa averbação, onde diz que aquele imóvel está alienado àquele banco, tá?
E ali tem as condições de financiamento e tudo mais. Então, só para resumir, o imóvel é seu, ele possui uma alienação, é igual o financiamento do carro. Não é assim o carro? O carro é seu, o documento está em seu nome, só que tem uma alienação. A mesma coisa é no imóvel. Então, esquece esse termo de que o imóvel é do banco. Isso não existe. O imóvel é seu. Ele só não será seu se você deixar de pagar, porque o imóvel vai retomar ele porque foi a garantia que você deixou, ok? Então, muita gente trava aqui, porque pensa assim, se o imóvel está financiado, ele não é meu, eu não posso vender. Não tem nada disso, gente. Claro que pode vender, tá? E aí, é onde a gente vai começar a entrar aqui no assunto, né, dessa live, que é, quais são as formas de vender? Que eu vou explicar para vocês. As regras, quando pode, quando não pode. Lembra que eu falei? São em 95% dos casos, se consegue sim vender um imóvel que tem alienação, tá? Eu vou explicar para vocês os casos que podem e os casos que não pode, tá? Vamos lá. Muita gente acredita, né, que não dá para vender. Só dá para vender também depois que eu paguei todas as parcelas. É outra coisa também. Então, primeiro, tem na cabeça, as pessoas têm na cabeça que o imóvel está no nome do banco. Vocês já entenderam que não, o imóvel está no seu nome, está alienado. Muita gente deixa de investir, de usar a alavancagem por acreditar nessas crenças, nesses mitos, né? Que foram enraizados na cultura ali, né? Já tem a cultura do financiamento, que o financiamento não é bom. O que eu ensino aqui é alavancar com crédito nos leilões. E alavancar com crédito, você não pode se paralisar de achar que você não vai conseguir vender aquele imóvel se você não ter que tirar o dinheiro do bolso primeiro para quitar. Tá bom? E eu recebo muita dúvida sobre isso, eu vejo muitas dúvidas na internet sobre isso, tá? E ninguém ensina isso de forma clara, para você entender que também tem algumas regrinhas, né? Os 5% que não pode, é esses 5% aí de chances, né, de situações que não podem, que você tem que ficar atento. Beleza? Eu vou até trazer aqui alguns exemplos, né? Inclusive, recentemente eu tive um aluno que passou por esse problema. Né? Ele fez a negociação antes de ser meu aluno, senão ele não teria feito, teria entendido primeiro. Eu vou chegar nesse ponto com vocês, tá? Então, pessoal, esse negócio de pensar, eu preciso quitar o imóvel primeiro para depois vender. O imóvel não é meu, como que eu vou vender? Tá? Isso faz com que o processo fique mais burocrático, porque o imóvel está financiado. Gente, interveniente quitante, que é o que a gente vai entrar agora, que eu vou explicar para vocês. Thaís, o que é isso? É o procedimento mais comum hoje, quando se faz um financiamento, que eu vou vender ele de forma financiada de novo. Acontece entre os bancos ou entre a própria Caixa, é um procedimento muito comum, tá? Vamos lá. E isso, antes de entrar aqui no conteúdo mesmo com vocês, né? Esse tipo de dúvida, e é um assunto simples, né? Para eu que vivo isso todo dia, né, gente, já há muitos anos, para mim é algo muito simples, mas eu sei que para você, investidor, para você arrematante, né? Essa informação aqui vale ouro, esse entendimento disso aqui, gente. Vale ouro você entender isso aqui, porque isso aqui pode estar te travando, tá? E claro, talvez você até entende já o que é esse assunto, mas fica aqui, porque eu tenho que te explicar, você tem que entender esses 5% aí, essas situações que não cabem interveniente quitante, para você não errar como um aluno meu errou esses dias, tá? Então vamos seguir aqui. Olha só. Gente, vamos lá. Primeiro eu vou começar, eu quero compartilhar minha tela com vocês, que eu gosto de escrever aqui para vocês entenderem o que é. Primeiro eu quero explicar para vocês o seguinte, o que eu vou ensinar aqui, e tem que tomar muito cuidado, porque como que acontece hoje geralmente a interveniente quitante? As pessoas, por não entenderem que é possível comprar um imóvel financiado de forma legal, de forma certa, o que acontece hoje no mercado que as pessoas fazem? Repassam o imóvel informalmente, tá? Porque acha que para vender precisa baixar a alienação primeiro. Muito comum. Aqui numa cidade vizinha aqui, gente,
A quantidade de contrato de gaveta, se você nunca ouviu esse termo, né, você vai, ou quem já ouviu vai entender o que eu estou dizendo. Contrato de gaveta é o seguinte, é um repasse informal do imóvel. Por exemplo, eu tenho um imóvel financiado e quero vender esse imóvel. Aí, o que eu faço? Eu acho um comprador e aí eu faço um contrato ali particular, o imóvel continua no meu nome, eu pego uma entrada e esse comprador continua assumindo ali as minhas parcelas pagando. Mas olha o risco disso aqui. Presta atenção. O risco de fazer um repasse de um imóvel financiado, sem ser da forma legal, que eu vou ensinar vocês já já, se acontece alguma coisa, olha esse exemplo. Eu comprei um imóvel financiado e vendi esse imóvel, fiz um contrato ali particular de gaveta, peguei lá uma entrada e a pessoa está pagando as parcelas, depositando na minha conta ou pagando o boleto, mas o imóvel continua no meu nome. Se acontecer alguma coisa comigo, se eu falecer, por exemplo, vocês acham que esse contrato de gaveta tem validade? Nenhum. Esse contrato ele não tem validade nenhuma para o banco, não tem validade nenhuma jurídica, ok? Muito cuidado com isso. E assim, para você investidor, né? Claro que você não cometa esse erro nunca. Tem pessoas, eu já vi casos que já fizeram esse tipo de contrato de gaveta, às vezes, por quê? Quando a gente fala de interveniente quitante, quando é um novo contrato quitando o outro, o que acontece, gente? A taxa de juros pode mudar. Então, quando não existe transferir o financiamento para outra pessoa. Isso não existe de transferir. O que acontece é que o novo comprador financia nas condições atuais de juros, nas condições dele, na capacidade de crédito dele. Não tem como ser a mesma parcela do seu, a mesma taxa de juros, a mesma condição. Não, vai ser diferente para quem está comprando. E aí tem pessoas que, para não mudar, talvez até saibam que o jeito certo é fazer um outro financiamento, né? Para que o imóvel vá para o nome da pessoa e fique tudo certo, para aproveitar aquela condição, fazem ali contrato de gaveta. Mas olha o risco que está correndo. Olha o risco que está correndo. Se acontece alguma coisa e a pessoa falece, sei lá, gente, eu já tive caso que aconteceu. Já tive caso que aconteceu de cliente. E aí depois entrou filho, não sei, todo mundo, papagaio, periquito, todo mundo queria o imóvel. Ninguém queria nem saber de contrato de gaveta, ó. Então é um risco muito grande fazer esse tipo de repasse informal, tá? Isso tem insegurança jurídica. Então, assim, muito cuidado, gente, muito cuidado, tá? Nada de fazer isso. Fazer do jeito certo, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai começar, eu vou começar explicando para vocês o que é interveniente quitante, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. O que é o interveniente quitante? O IQ, tá, gente? Ó, é o interveniente. Não reparem a letra, tá? Quitante. Isso aqui é o termo técnico, né, que os bancos usam. Nada mais é do que um contrato, um novo contrato, tá? Quita o contrato antigo. Vamos lá. Quem que é esse aqui? Esse aqui, quem que é o contrato novo? Contrato novo é quem está comprando de você, que é o comprador. Então, o novo financiamento que ele faz quita o contrato antigo, que é o quê? O seu contrato. O seu saldo devedor, tá? Então, interveniente quitante nada mais é do que um contrato quita o outro, tá? Aí a gente entra aqui, quando que isso pode acontecer? Pode acontecer toda vez que um imóvel é financiado, gente. Então, vamos lá. Financiamento é diferente do home equity, a gente vai falar dos dois. Então, quando o imóvel é financiado, pode acontecer o IQ em qualquer banco, tá? Ó, em qualquer banco. Então, em qualquer banco pode acontecer um interveniente quitante. Então, vamos exemplificar aqui. O meu financiamento é na Caixa. Então, vou desenhar minha casa aqui, tá? Sua casa. Aí, você financiou na Caixa 100 mil.
beleza? E vamos colocar que o seu saldo devedor seja, sei lá, 90 mil. Você financiou na Caixa, tá pagando. Aí você vai vender esse imóvel. Você vai vender ele. E aí o comprador, vou desenhar aqui o comprador bonitinho. Gente, eu sei desenhar demais, viu? O comprador não quer fazer, não vai fazer o financiamento na Caixa. O financiamento dele, ele é cliente lá do Bradesco ou qualquer outro banco. E ele vai financiar lá, né, 200 mil no Bradesco. O que vai acontecer aqui, gente? Desses 200 mil que esse comprador tá pegando, vai quitar aqui seu saldo devedor e os outros 110 mil cai na sua conta, tá? E os outros 110 mil caem na sua conta. Simples assim. O que acontece aqui? Quando é de caixa para caixa, é lindo, gente. Facinho de fazer, não demora. Então, quando é de caixa para caixa, você vendedor, gente, vendedor, isso aqui para o vendedor vai dar trabalho, é onde entra, mas vai ser mais burocrático. Não, gente, quando é de caixa para caixa, o correspondente ou a agência já faz isso, o vendedor e o comprador não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Outro ponto importante que eu já falo aqui, vocês nem precisam ficar falando para o comprador que o imóvel está financiado na hora da negociação, não. Cuidado na hora da venda, tá? Com o seu corretor ou você mesmo que for fazer. Por quê? Gente, isso está tão enraizado que o imóvel está financiado, é algo, ai meu Deus, não consigo vender, eu vou comprar um imóvel que é financiado. Isso espanta o comprador, tá? Então, deixa para falar com o comprador isso aqui, porque isso aqui é detalhe. Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma para o comprador, essa interveniente quitante. Quando é de caixa para caixa, então, maravilha, você não precisa fazer nada, tá? Agora, quando é de um banco para o outro, tá? De um banco para outro banco, aí cada banco é de um jeito. Thaís, aí é mais difícil? Eu não digo que é mais difícil, é porque cada banco é de um jeito. Então, vamos colocar um exemplo aqui, por exemplo. Santander. O Santander, para você fazer um interveniente quitante hoje, ainda é de forma física e tem que enviar lá para São Paulo para a pessoa assinar. Ou seja, o comprador, o vendedor, o banco tem que assinar e se for o Santander, tem que mandar lá para o Santander para fazer. Bradesco, também ainda de forma física. Gente, a Caixa está na frente desses bancos, tudo com digital, tá? Então, mesmo que na Caixa seja tudo digital hoje, esses bancos, né? Banco do Brasil, mesma coisa, ainda de forma física também. Então, o que às vezes vai atrasar é um pouquinho, porque o contrato vai ter que ir lá para a pessoa assinar. Mas não é difícil, não, tá bom? Não é nada que não possa ser feito. Que não, né, que não vá ser feito ou que é burocrático. Não, esquece isso. Tá? O correspondente ou a agência que estiver tratando seu processo, se for na Caixa, se for no outro banco também que estão na Caixa, é eles que vão fazer esse procedimento, não é você, beleza? Vamos seguir aqui. Outro ponto importante que a gente tem que falar aqui. Olha só. Então, financiamento deu para entender aqui? Deu, né? Thaís, maravilhoso. Só que aí tem um porém. Lembra que eu falei? Porém, vamos lá. Porém, presta atenção nisso aqui. O IQ só pode acontecer, gente, tá? Da seguinte forma. Deixa eu exemplificar aqui que vai ficar melhor. Deixa eu apagar isso aqui que me dá um tique nervoso. Vamos lá. O IQ, o valor do financiamento, o valor do novo contrato, que é de quem vai comprar de você, tá? Tem que ser, no mínimo, presta atenção nisso aqui, tá? No mínimo, o valor do saldo devedor. Do saldo devedor do contrato antigo. O que é isso, Thaís? Exemplifica aí pra gente entender. Vamos lá. Basicamente é o seguinte, vamos exemplificar de novo? Eu tenho um financiamento, tá? Eu tenho um financiamento que eu tô devendo 90 mil. E aí o novo comprador, tá? Para ficar melhor, eu vou colocar um saldo devedor aqui maior, tá, gente? Vou colocar aqui, vamos colocar que eu tô devendo aqui 150 mil. Nossa, eu apaguei minha casinha toda. Vamos lá. Eu devo ainda 150 mil. E aqui
vou vender aqui para o comprador. Aí o comprador foi lá no banco dele ou na própria caixa, mas ele, suponhamos que você está vendendo por 250 mil esse imóvel, você deve ainda 150. Só que aí, esse comprador tem uma entrada alta e ele só quer financiar 100 mil. Suponhamos que ele tenha 150 mil de entrada. E ele só quer financiar 100 mil. Isso aqui não pode. Ele tem que pegar no mínimo os 150 mil de financiamento. Caso contrário, você vai ter que tirar 150 mil do bolso, quitar para depois vender para ele, de forma financiada. Então, o valor de financiamento de quem está comprando, acompanhe aí comigo, o valor do financiamento de quem está comprando não pode ser menor, tá? Então, não pode ser menor do que o saldo devedor. Tem que ser igual ou acima, no mínimo o valor. Pegaram? Então, aqui, ó, já tem uma regrinha que tem que ficar atento. Isso aqui não te ensinam por aí, não, tá? Beleza, vamos agora para o home equity, gente. Ó, home equity. Home equity é simples. Thaís, qual que é a diferença? O home equity, né? Estratégia de alavancagem que eu ensino dentro do leilão com crédito, e aqui tem que tomar muito cuidado. Lá, inclusive, eu ensino exatamente os cuidados, como usar, quando usar, qual banco pegar, se isso vai favorecer ou não. Por quê? O home equity, ele fica lá uma alienação no imóvel. Então, o que é o home equity rapidinho? Tem um imóvel, coloquei como garantia, peguei um recurso. Fui lá, investi esse dinheiro, comprei mais imóveis e tal. Só que agora eu quero vender esse imóvel que está alienado, que eu peguei o home equity. Eu não quitei ainda o home equity, tá? Pode ser feito igual interveniente quitante? Pode, mas na Caixa hoje, na Caixa, só pode ser feito entre Caixa e Caixa. Ou seja, na Caixa, tá? Na Caixa, só é possível fazer o IQ. Exemplo, fiz um home equity, tá? Fiz um home lá, peguei meu imóvel, coloquei como garantia, peguei lá 100 mil, tô devendo ainda. E agora eu vendi esse imóvel. E o comprador vai financiar pela Caixa. Ele vai financiar na Caixa. Ele vai financiar, isso pode. Então, um quita o outro. Mesma regra de cima. Agora, se o meu home equity, fui lá, coloquei meu imóvel como garantia, fui lá no Bradesco, peguei o dinheiro, peguei 100 mil, tá alienado, e vou vender para o comprador. Esse comprador está financiando na Caixa. Nesse caso, se ele está financiando na Caixa, a Caixa não aceita interveniente quitante de outro banco. Beleza? A Caixa não faz interveniente quitante de outro banco. Então, olha, lembra dos 5% que eu falei com vocês? Gente, muito se ensina no mercado sobre alavancagem, mas não te ensina os detalhes. E aí eu tive um aluno, o Jonathan, na semana passada, tá aí, fez o home equity no Santander, e aí ele achou um comprador do imóvel, a Caixa não quita, ele não sabia. E ele só pegou lá no Santander porque a taxa estava um pouco menor do que na Caixa, pouca coisa menor. Antes ele tivesse pego na Caixa, porque pelo menos ele não ia ficar impedido de vender. Agora o que ele teve que fazer? Juntar dinheiro lá rápido, o recurso, quitar para não perder a venda do imóvel. Agora, imagina se você não tem um recurso para quitar, você perde venda, tá? Então, cuidado quando for buscar o home equity, tá? Não tô falando aqui para buscar na Caixa, mas olha as condições da Caixa, por quê? A maioria das pessoas que compram imóvel financiado, compram pela Caixa, gente. A Caixa é o banco do financiamento imobiliário, tá? A Caixa é o banco do financiamento imobiliário. Então, é importante que você entenda que, né, talvez fazer na Caixa seja a melhor opção. Então, tem que entender essas estratégias pormenores. Entenderam aqui? Por que eu disse que em 5% dos casos não vai dar certo o home equity? Tá? Vamos lá. Então, pode ser que não dê certo o home equity. Então, nos casos de home equity, se você está pegando em outro banco, já saiba. Se aquele comprador for financiar pela Caixa Econômica, a Caixa não vai fazer a quitação do seu contrato de home equity. Agora, no financiamento não tem problema, tá, gente? Então, ó, não confundam. Quando é financiamento habitacional, SBPE, Minha Casa Minha Vida, enfim, em qualquer banco que você fizer, vai ter interveniente quitante ali entre os bancos.
Agora, quando é home equity, a Caixa só faz interveniente quitante se o seu home equity for na Caixa. Se o seu home equity for de outro banco, aí não funciona. Thaís, e como funciona ao contrário nos outros bancos? Vamos lá. Eu sei de alguns bancos, tá? Porque eu sou especialista em crédito na Caixa, tá? Mas em alguns outros bancos eles também não fazem. Eu acho que só o Banco Inter ou Santander que faz ali a quitação, tá? Mas eu posso preparar um conteúdo para vocês falando só dessa parte de outras instituições, fazer uma pesquisa sobre isso, porque o foco aqui é Caixa. Então, na Caixa não aceita, porque a Caixa é o banco que mais financia imóvel hoje, então você tem que estar atento. Buscou home equity? É estratégia? Sim, gente, mas tem que tomar cuidado com esse detalhe aqui, tá? Então, em 95% dos casos vai funcionar. Quando também não vai funcionar? Recapitulando, o novo comprador tem que pegar no mínimo o saldo devedor do meu contrato. Menos do que isso não pode. É raro acontecer, porque geralmente as pessoas querem financiar o máximo possível, né? Mas pode acontecer também, tá bom? Como eu exemplifiquei para vocês. Vamos lá agora, Thaís. E o que eu tenho que fazer, né? Como que eu faço uma estruturação de proposta de financiamento para o comprador, né? Como que eu faço isso? Vamos lá, gente. Quando você está vendendo esse imóvel e ele ainda tem uma alienação, é aquilo que eu falei, você não tem que mentir para o cliente. Mas, como toda venda, você tem que tomar cuidado com o excesso de informações se aquela pessoa não entende o que é. Quando é um cliente que sabe o que é uma alienação, que aquilo não tem nenhum problema para ele comprar o imóvel, né? Ele vai entender, só que tá aí, a maioria das pessoas não sabem nem o que é uma interveniente quitante. Não sabe, é aquilo que eu falei com vocês. O que tá na cabeça das pessoas? Ah, que o imóvel, eu vou comprar um imóvel financiado, isso vai me dar dor de cabeça, é burocracia, o imóvel não é da pessoa, se sente enganado. Não é todo mundo que tá preparado para isso. Principalmente as pessoas mais simples. Então, você tem que tomar o cuidado, você tem que entender o que é, até para você não dar uma informação que assuste o seu cliente, tá bom? No final das contas, como você tranquiliza esse cliente? Você explica, ó, o meu imóvel é financiado, mas você não se preocupe, porque é um procedimento comum do banco, você não precisa fazer nada, né? O comprador não tem que fazer nada, gente. Ele vai fazer a parte do financiamento normal. Agora eu vou explicar para vocês aqui o que você comprar, o que você vendedor precisa fazer. Então, você é arrematante que tem ali o imóvel financiado. O que você precisa fazer? Quando é caixa para caixa, você não tem que fazer nada, porque o correspondente e a agência já vai ter todas as informações que precisa para fazer a quitação no sistema, né? Fazer tudo certinho. Agora, quando é de um banco para o outro, isso depende muito do banco. Eu sempre que eu faço esse tipo de interveniente quitante, eu peço para o meu cliente, se for um outro banco, se ele tiver o contato do gerente, o e-mail, para ser mais rápido, né? Por quê? O correspondente também que tem que solicitar ou a agência, né, para aquele banco, o boleto, os dados do contrato, saldo devedor, né? Então, você como vendedor, na verdade, a sua função para ser célere a questão, por quê? Eu sempre falo, quando o meu cliente, ele não tem o número de um gerente, o e-mail, a gente manda o e-mail, ó, demoram a responder. É uma luta. Banco do Brasil, então, socorro, gente. Demoram demais. Se o cliente não tiver um acesso lá, é uma eternidade para fazer um interveniente quitante. É realidade que eu tô falando aqui com vocês. Mas é um procedimento simples. Se você tiver o contato de um gerente para passar para o seu correspondente, para o seu gerente na caixa, é excelente, porque a gente consegue acelerar esse processo. Se não, tem que fazer o procedimento normal, que a gente manda no e-mail, solicita para o banco e espera o gerente responder. Eles têm que mandar o boleto, o saldo devedor, tem que mandar os dados ali para preencher no contrato, para fazer a quitação daquele contrato. Então, quando é de caixa para caixa, é muito tranquilo, tá? É bem tranquilo mesmo. Olha só. Trouxe aqui para vocês sobre interveniente quitante. Se vocês tiverem dúvida, né, pode deixando aqui, eu vou estar respondendo vocês também depois, quem estiver assistindo depois, tá? Mas é um procedimento muito simples. Vocês viram que não tem segredo? E se tomar só aqueles 2 cuidados que eu falei, são nas únicas situações ali que não seria possível fazer interveniente quitante. Então, você comprar um imóvel com financiamento, com alavancagem, gente, é a melhor forma de arrematar, é o que eu ensino no leilão com crédito, né? Os meus alunos da Central do Arrematante, né? Ali nós trocamos muitas figurinhas, informação, né?
que tinham muitas dúvidas sobre isso, né? A galera já tá alavancando, não tem medo disso mais, já entendeu como funciona, né? E eu trouxe esse conteúdo aqui porque eu sei que vai te ajudar, né? Te destravar com essa questão de não entender como que isso funciona. Então eu trouxe aqui para vocês realmente o bastidor, como funciona, né? Eu desenhei aqui para você. Né? Eu já trabalho com isso há mais de 15 anos, então, né, tem carinha de novinha, gente, mas eu já tô desde os 15 anos na Caixa, então, assim, eu tô explicando, trazendo um conteúdo, não é um conteúdo raso, né, que muita gente ensina no mercado, um conteúdo de que tem como fazer, só falam que tem como, mas e os cuidados que eu tenho que ter, como esses dois que eu falei pra vocês? Né, isso aqui te dá prejuízo, se você erra aqui, né, você trava, se ninguém te explica, tá? Então, é um conteúdo valioso isso aqui que eu trouxe para vocês hoje, da interveniente quitante. Eu sei que vocês não vão ter dúvida mais sobre isso, tá? E agora você viu que sim, dá para vender o imóvel arrematado, mesmo ele estando financiado, ou se você faz um home equity, ele tá alienado, tá? Não perde tempo, tá? Usa as estratégias, aprende comigo as estratégias certas de alavancagem. Quando financio, quando uso home equity, quando uso financiamento de reforma, né? São inúmeras as formas de alavancagem, né? E o imóvel estar alienado não é mais um impedimento para você deixar de investir, ok? Então, segue o meu canal, tá? Já segue o canal, ativa o sininho, compartilha esse episódio com aquele arrematante que ainda tá lá com o imóvel parado, porque não sabe disso, né? Fica com medo, não sabe como conversar com o cliente, tem medo de vender esse imóvel, né? Porque ele ainda está financiado. Ou aquele arrematante que nem tomou decisão de arrematar, porque pensa que usar o financiamento vai ter um impedimento. E não tem, tá bom? E aqui você aprende a usar o crédito de forma estratégica, tá? Para fazer esse dinheiro aí girar, não ficar agarrado só numa arrematação, alavancar, aumentar o número de arrematações, mudar de vida usando o crédito a seu favor, tá? Sempre eu falo isso. Eu ensino a usar o crédito de forma estratégica, vivenciando isso com milhares de arrematantes todos os dias, né? Durante tantos anos que eu trabalho com isso, tá? Para você realmente mudar de vida, ok? Eu tô aqui para te ajudar. Então, até o próximo episódio do Segredo com Crédito.